Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Jó, capítulo 29 ao 31. Capítulo 29. E prosseguindo Jó no seu discurso, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses do passado, como no dia em que Deus me guardava, quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava através das trevas. Como era nos dias do meu vigor, quando o íntimo favor de Deus estava sob a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando os meus passos eram banhados em leite, e a rocha me deitava ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça preparava a minha cadeira. Os moços me vinham e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres emudecia e a língua se lhes pegava ao paladar, pois ouvindo-me algum ouvido me tinha por bem-aventurado, e vendo-me algum olho dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Vestia-me da retidão, e ela se vestia de mim. Como manto e diadema era a minha justiça. Fazia-me olhos para o cego e pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e a causa dos que me era desconhecido examinava com diligência. E quebrava os caninos do perverso e arrancava-lhe a presa dentre os dentes. Então dizia eu: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. As minhas raízes se estendem até as águas, e o orvalho fica a noite toda sobre os meus ramos. A minha honra se renova em mim, e o meu arco se revigora na minha mão. A mim me ouviam e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Depois de eu falar, nada replicavam, e minha palavra destilava sobre eles. Esperavam-me como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. E eu lhes sorria quando não tinham confiança, e não desprezavam a luz do meu rosto. E eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os aflitos. Capítulo 30. Mas agora zombam de mim os de menos idade do que eu, cujos pais teria eu desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Pois de que me serviria a força das suas mãos, homens nos quais já pereceu o vigor? De míngua e fome emagrece, ando roendo pelo deserto lugares de ruínas e desolação. Apanho malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento são as raízes dos imbros. São expulsos do meio dos homens que gritam atrás deles, como atrás de um ladrão. Tem que habitar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e dos penhascos. Bramam entre os arbustos, ajuntam-se debaixo das ortigas. São filhos de insensatos, filhos de gente sem nome. Da terra foram enxotados, mas agora vim a ser a sua canção, e lhes sirvo de provérbio. Eles me abominam, afastam-se de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porquanto Deus desatou a minha corda e me humilhou. Eles sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita levanta-se gente vil, empurram os meus pés, e contra mim erigem os seus caminhos de destruição. Estragam a minha vereda, promovem a minha calamidade, não há quem os detenha. Vêm como por uma grande brecha, por entre as ruínas se precipitam. Sobrevieram-me pavores, e é perseguida a minha honra como pelo vento.
e como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se derrama a minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim, de noite me são transpassados os ossos, e o mal me corrói, não descansa. Pela violência do mal está desfigurada a minha veste, como a gola da minha túnica me aperta. Ele me lançou na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes, põe em pé e não atentas para mim. Tornas-te cruel para comigo, com a força da tua mão me persegues. Levantas-me sob o vento, faze-me cavalgar sobre ele e dissolve-me na tempestade, pois eu sei que me levarás à morte, e é a casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Contudo, não estende a mão quem está a cair? Ou não clama por socorro na sua calamidade? Não chorava eu sobre aquele que estava aflito? Ou não se angustiava minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem, e não descansam os dias da minha aflição, me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. A minha pele enegrece e se me cai, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou em pranto a minha harpa e a minha flauta em voz dos que choram. Capítulo 31. Fiz um pacto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Pois que porção teria eu de Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não é a destruição para o perverso e o desastre para os obradores da iniquidade? Não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se eu tenho andado com falsidade, se o meu pé se tem apressado após o engano, pese-me, Deus, em balanças fiéis e conheça a minha integridade. Se os meus passos se têm desviado do caminho e se meu coração tem seguido os meus olhos e se qualquer mancha se tem pegado as minhas mãos, então semeie eu em outra e outro coma, seja arrancado o produto do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de uma mulher, ou se eu tenho armado traição à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Por isso seria um crime infame, sim, isto seria uma iniquidade para ser punida pelos juízes. Porque seria fogo que consome até Abadom e se desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles pleiteavam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e quando ele me viesse a inquirir? Que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não fez também ao meu servo? E não foi um que nos pasmou na madre? Se tenho negado aos pobres o que desejavam, ou feito desfalecer os olhos da viúva, ou se tenho comido sozinho o meu bocado e não tenho comido dele o órfão também? Pois desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo como com seu pai, e a viúva tenho guiado desde o ventre da minha mãe. Se tenho visto alguém perecer por falta de roupa ou de necessidade, não ter com que se cobrir, se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com os velos dos meus cordeiros, se levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e separe-se o meu braço da sua juntura,
pois a calamidade vinda de Deus seria para mim um horror, e eu não poderia suportar a sua majestade. Se do ouro fiz a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me regozijei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado o muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua quando ela caminhava em esplendor, e o meu coração se deitou a enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, isso também seria uma iniquidade para ser punida pelos juízes, pois assim teria negado a Deus que está lá em cima. Se me regozijei com a ruína do que me tem ódio, e se exultei com o mal que lhe sobreveio, mas eu não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecação a sua morte. Se as pessoas da minha tenda não disseram, quem há que não se tenha saciado com carne provida por ele? O estrangeiro não passava a noite na rua, mas eu abria as minhas portas ao viandante. Se, como Adão, encobria as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade no meu seio, porque tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me aterrorizava, de modo que me calei e não saí da porta. Ah, quem me dera que me ouvisse. Eis a minha defesa, que me responda o Todo-Poderoso. Quem dera tivesse eu acusação escrita pelo meu adversário. Por certo, eu a levaria sobre o ombro, sobre mim a ataria como coroa. Eu lhe daria conta dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, ou se fiz que morressem os seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio, acabaram-se as palavras de Jó. Mais uma leitura concluída. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Seja membro do canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Deus abençoe você e até a próxima leitura.